tudo bem? Para manter a saúde e qualidade de vida do idoso, é preciso que a família tenha atenção em muitos aspectos, como alimentação, visita periódica ao médico, atividade física, vida social. E para entender um pouquinho mais sobre este assunto, direitos e cuidados com os idosos, é tema do De Bem com Você de hoje. A prática de atividades físicas deve fazer parte da rotina de quem busca envelhecer com saúde. Se exercitar com regularidade faz um bem danado para o corpo e para a mente, além de evitar diversos problemas. São José dos Campos oferece, por meio das 4 casas do idoso, atividades e programas para os moradores que estão na melhor idade. E olha só a animação dessa turma na unidade da Zona Norte. Emanuele falou sobre cada programa. Dentre eles tem o Centro de Convivência, que é um atendimento aos idosos que eles têm autonomia, então eles vêm para cá, eles fazem diversas atividades de 50 minutos, dentre elas atividades físicas, oficinas, teatro, coral, fisioterapia, TO. Tem um outro serviço chamado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que é um serviço também para idosos que têm um pouco mais de autonomia. Então eles vêm para a casa do idoso, se reúnem em grupos de 30 e nessas reuniões, junto com o assistente social e a orientadora social, eles discutem temas referentes ao envelhecimento saudável. E tem o serviço Centro-Dia, que é um serviço que acontece dentro da casa do idoso, né? São idosos que também estão numa situação de vulnerabilidade, não só financeira, às vezes eles estão isolados, a família não tem condições de ficar com aquele idoso porque eles precisam trabalhar e estudar. Então nós trazemos esse idoso até a casa do idoso, ele fica aqui das 8 até as 17 horas, ele faz 5 refeições e aqui ele também é atendido por uma equipe multidisciplinar. As casas do idoso também oferecem um serviço de proteção social básica de atendimento domiciliar aos assistidos. É um serviço que é composto por 5 profissionais, assistente social, psicóloga, TO, cuidadora social e orientadora social. Então, os profissionais eles vão até a casa dessas famílias que estão numa situação de vulnerabilidade, que não conseguem acessar a casa do idoso. Então, lá eles fazem atendimentos, né? Eles adaptam a casa dos idosos quando dão orientação de adaptação para que aquele idoso ele consiga ficar melhor em casa e fazem os encaminhamentos necessários. A gerente da Casa do Idoso falou também quais são os requisitos para participar. O serviço Centro de Convivência é demanda espontânea. O idoso chega aqui, tem acima de 60 anos, faz o cadastro na casa de idoso e já se inscreve nas atividades, né? Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, o encaminhamento ele vem através do CRAS, né? O CRAS manda pra gente, ele vai lá, faz o CAD único. O do domicílio também é através do CRAS, né? A família vai lá no CRAS, faz o seu cadastro, a assistente social lá encaminha pra gente, a gente visita e inclui. Somente o Centro-Dia, que é um serviço de proteção especial, que vai até o CREAS. E aí o CREAS ele faz uma primeira análise, encaminha pra gente, e aí a gente vai, visita essa família e inclui se ela estiver dentro do perfil, né? Todos os serviços têm como principal objetivo o envelhecimento saudável e a questão do fortalecimento de vínculos social e familiar. A família da Maria Rosa, que tem 87 anos, está inserida no Serviço de Proteção Social Básica no domicílio. Com carinho e muito cuidado, os familiares procuram oferecer uma qualidade de vida para a Dona Rosa. Algumas alterações no lar oferecem mais segurança para a idosa, que, muito vaidosa, não abre mão das unhas e os cabelos sempre pintados. E as adaptações foram, na cama, nós colocamos uma tela para que ela não venha a cair por causa dos espasmos que costuma dar por causa do Parkinson. E suportes na porta e no banheiro, tem os suportes barra para ela segurar, para evitar a queda. Tiramos os tapetes de toda a casa, mudamos os móveis, teve toda essa mudança porque nós compramos também uma cadeira de roda para ajudar ela na locomoção do quarto até o banheiro, até a cozinha. E a gente vai com a cadeira de roda no quarto, coloca na cadeira e vem para a sala, para a cozinha, para que ela possa ficar melhor na sua caminhada, que está cada vez mais difícil o andar dela.
Intensificar os cuidados com os idosos garante mais qualidade de vida e evita o agravamento de doenças. Paciência, zelo, cuidado, atenção e respeito são fatores essenciais que devem estar sempre em primeiro plano nessa relação. A vida toda ela cuidou da gente, né? Esse já é o ponto fundamental. E sempre teve um grande amor por nós. E com o passar do tempo vai ficando difícil e não tem outra forma de ser. A situação para ela própria sozinha não consegue mais. Então, se não ajudar, não vai conseguir fazer nada, né? Precisamos estimular, precisamos fazer com que ela faça muitas coisas sozinha, mas para movimentar o corpo. Você tem um idoso em casa? Então, presta atenção nas dicas do Paulo e da Emanuele. Tem que ter muito carinho, muita paciência, porque isso é para estimulá-los a ficar cada vez melhor, ter uma vida melhor, porque as dificuldades vão chegando, então se não tiver atenção, se não tiver amor e paciência, eles não vão ficar bem, nem os idosos e nem quem está cuidando. Então é preciso isso, muito carinho e amor. Cuidar dos idosos é cuidar do nosso futuro e cuidar também da nossa história, né? E eles estão aqui, tudo que a gente é hoje, a gente deve a tudo que eles fizeram lá atrás e tudo que eles ainda fazem, né? Porque nós temos idosos que ainda são muito produtivos, né? Que ainda fazem muitas coisas, né? Então é por isso que a gente precisa cuidar e garantir o direito deles, que também é garantir o nosso, lá na frente. Muito legal esse conselho. Cuidar dos idosos é cuidar da nossa própria história. E para entender um pouco mais sobre os cuidados e os direitos dos idosos, o De Bem com Você de hoje recebe a advogada, professora, escritora e defensora do direito ao envelhecimento digno, Pérola Melissa Viana Braga. Tudo bem, doutora Pérola? Tudo bem, Gisele. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Para a gente começar, o que é o direito do idoso e como ele impacta na sociedade? Então, o direito do idoso ou das pessoas idosas, como tem sido chamado atualmente, é o ramo do direito que estuda todo o processo de envelhecimento e que cria proteções especiais para esse processo de envelhecimento. Então, são todos os direitos especiais que as pessoas têm aqui no Brasil a partir dos 60 anos. Ótimo. E o impacto desses direitos na sociedade? É importantíssimo, porque, na verdade, o direito como um todo, ele é educativo. Ele faz com que a sociedade mude os seus comportamentos, ressignifique seus paradigmas em relação às pessoas em geral. Com relação às pessoas idosas é a mesma coisa. Então, o conjunto de direitos e deveres das pessoas idosas e da sociedade em geral em relação a essas pessoas idosas faz com que a sociedade se modernize, se adapte a questão do envelhecimento, porque o Brasil está envelhecendo muito rapidamente, Sim. né? A França levou 2 séculos e o Brasil está envelhecendo na mesma proporção em 2 décadas. Poxa. Então o direito ele vem para fazer com que a sociedade se adapte a essa versão envelhecida que ela tem hoje. Ótimo. Bom, gente, depois do intervalo, a doutora Pérola vai esclarecer aqui pra gente quais são os direitos fundamentais dos idosos. Tudo bem? Tudo bem. Então, não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta. Por mais independente que seja o idoso, os cuidados mais importantes devem ficar a cargo de outra pessoa, que possa estar sempre presente, como um cuidador familiar ou até mesmo um profissional. Entre as tarefas mais comuns estão cuidar da higiene pessoal, fazer compras, preparar refeições, ir ao médico e lidar com as finanças pessoais, entre outras. Os cuidados e os direitos dos idosos é tema do De Bem com Você de hoje, que recebe a advogada defensora do direito ao envelhecimento digno, Pérola Melissa Viana. Pérola, antes do intervalo a gente falou sobre o direito do idoso, né? Quais são os direitos fundamentais? Então,
são vários, né? Direito à vida, à saúde, mas a gente pode dizer que um direito que resume esses outros, que é um gênero, que é o direito ao envelhecimento digno, que é exatamente isso, é a sociedade e o poder público fornecerem condições para que a pessoa, que o indivíduo envelheça com as suas características. Nós falamos que o envelhecimento ele é individual, então cada pessoa envelhece à sua maneira e para isso ela precisa ter uma série de condições de assistência, de respeito, de valorização da sua identidade, dos seus objetos, das suas crenças, dos seus posicionamentos. Então, o direito ao envelhecimento com dignidade é um direito fundamental da pessoa com mais de 60 anos. Ótimo. E São José dos Campos conta com o Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa. Quais são as atribuições desse conselho? O conselho, ele acontece em 3 níveis, municipal, estadual e o grande conselho. O que o conselho faz? Falando em nível municipal, o conselho ele é responsável, primeiro, por fiscalizar a criação das políticas públicas. Então, o que está sendo criado em relação a essa população? Depois, ele também faz toda a fiscalização de todas as entidades que atendem o idoso. Então, hospitais, instituições de longa permanência, clínicas, centros de convivência, todo tipo de entidade, instituição que presta serviço ao idoso deve ser fiscalizado também pelo Conselho. E o Conselho ainda faz a gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, que é o FUMID, que é um fundo que pode fomentar projetos sociais ligados à valorização do envelhecimento. Ótimo. E tem também o etarismo, que é a discriminação e o preconceito contra a pessoa com a idade mais avançada. Como o etarismo pode comprometer a vida das pessoas idosas? O etarismo está tão arraigado na nossa sociedade, o tempo todo a gente comete etarismo, né? Até numa frase, às vezes sem querer. Sem querer, na maioria das vezes sem querer. É falar a vovozinho, tiozinho, é falar ele está tão bem, mas ele tem 70, mas ele está tão bem. Nossa, ele aquela tem famosa 80, frase, né? Nem parece que você tem 70 anos. Então, são questões que não é por maldade, mas que fazem parte da nossa cultura, como a gente estava falando um pouco antes, né? Então, o etarismo, ele é o preconceito em relação à pessoa idosa. É a diminuição da qualidade daquela pessoa por ela ser mais velha. Então, é como se aquela pessoa não tivesse o mesmo valor para a sociedade ou se ela tivesse valor enquanto ela é produtiva. Aí ela deixou de ser produtiva no que nós falamos enquanto trabalhadora, né? Oficial. Então, isso não tem nada a ver. Na verdade, as pessoas elas valem porque elas fazem parte da sociedade. Toda pessoa tem seu valor. E o etarismo é isso, é esse preconceito. Como que ele impacta a vida das pessoas idosas? Ele impacta porque a pessoa, quando se sente desvalorizada, ela se desmotiva a participar da vida em sociedade. E ela começa a ficar cada vez mais isolada, mais em casa, não participa mais da vida social, da vida familiar, se sente desqualificada, desvalorizada, desmotivada e se afasta. E o que pode ser feito contra esse preconceito etário? Assim, o idoso percebeu que ele sofreu o etarismo, quais os meios que ele deve procurar para denunciar? Programas como esse, de educação, são fundamentais para que a gente fale sobre o envelhecimento, para que a gente se reconheça enquanto país no processo de envelhecimento. O Brasil é um campeão de condutas anti-aging. Então, são cirurgias plásticas, estéticas, processos que prometem o não envelhecimento. Por que a gente não pode aceitar o envelhecimento? Então, educação é tudo. Educação no sentido de valorizar o processo de envelhecimento e as pessoas mais velhas. A educação pode mudar esse comportamento. E o idoso, toda vez que ele se sente vítima de uma situação de preconceito, ele deve dar um basta, ele deve se posicionar, falar isso é preconceito, eu não quero ser tratado assim, me respeite. Então, é essa posição enquanto protagonista, né, cidadão protagonista da sociedade que ele vive. Ele é parte importante e deve ser valorizado. Perfeito.
Cuidar de outras pessoas requer tempo, esforço e muita dedicação. Na maioria das vezes, os cuidadores precisam colocar suas próprias necessidades de lado para atender às demandas de quem está sendo assistido. Como o cuidador deve evitar o estresse e o desgaste por conta desses cuidados, a gente vai descobrir na volta do intervalo. Você passa essa dica pra gente? Passo. Ótimo, então a gente volta já já. A conquista dos direitos dos idosos representa um avanço para o desenvolvimento de políticas de atenção e proteção, buscando garantir o bem-estar, a segurança, o respeito, a dignidade. Dessa forma, no programa de hoje, você conhece um pouco mais sobre os principais direitos dos idosos com a advogada Pérola Melissa Viana Braga. Doutora Pérola, antes do intervalo, a gente comentou, assim, na verdade, nós começamos a comentar sobre a questão do cuidador, né? Que muitas vezes também ele tem tanto trabalho com o idoso que ele acaba entrando em um estresse, depressão. Então, quais os cuidados que os cuidadores, tanto os familiares quanto os profissionais, devem ter para não cair nessa questão? A sociedade contemporânea, ela é uma sociedade com menos cuidadores. Então, nós temos famílias menores, não é? E com muita responsabilidade. Às vezes você tem um idoso que tem um único filho, sim, ou que não tem filhos, e que assim, essa relação de que a gente acha que sempre a família que vai cuidar, às vezes a família não tem condições de cuidar. Por isso que existem hoje outras políticas públicas em que a sociedade e o poder público fazem esse auxílio. Cuidado. Mas sempre que a família existe, ela é responsável por esse cuidado, principalmente o idoso, com relação ao idoso dependente. Só que também é preciso cuidar do cuidador. Como cuidar do cuidador? O cuidador, ele precisa também de projetos de assistência, porque ele precisa aprender a cuidar. Sim. Não necessariamente a gente tem essa aptidão, então é preciso ser treinado, ser preparado para cuidar, ser orientado o tempo todo, porque idoso não volta a ser criança, a gente não pode falar isso. Eu sou mãe da minha mãe, eu sou pai do meu pai, isso não existe. Ele continua sendo uma pessoa mais velha, que faz parte, né, da sua relação familiar, mas nós não podemos ter esses erros, porque esses erros, quando a gente pensa que o idoso, por exemplo, que o cuidador deve tratar um idoso como criança... Infantiliza, né? E aí expropria direitos, desvaloriza, abusa, porque está cuidando, sim, como se ele fosse uma criança. Ele não é. Ainda que ele passe por um processo de incapacidade, de demência, ele continua sendo uma pessoa adulta, né? Então, o cuidador, ele precisa de apoio, ele precisa de preparo. E ele precisa também perceber quando ele está extremamente exaurido, estressado, quando ele não dá conta. Entendi. E aí, como ele vai buscar ajuda? Existem grupos de ajuda. O poder público, através do CREAS, também dá uma série de orientações para que essa pessoa trabalhe dentro dos seus limites e que não deixe a sua própria vida e a sua saúde de lado. Sim. Então, nós precisamos aprender a lidar com o envelhecimento e com essas questões que também vêm com o envelhecimento. Quem cuida, o que precisa de cuidado, que tipo de assistência que eu tenho que dar, e sempre tentando valorizar e estimular a autonomia da pessoa idosa. Sempre que possível, né, aquela pessoa deve manter a própria autonomia e a sua independência. Ótimo. E já que nós estamos falando de cuidado, também tem aquela questão, muitas famílias contratam um serviço que são aquelas instituições de longa permanência, antigamente chamados de asilos, né? Isso. Que agora a nomenclatura mudou. Então, quais os cuidados necessários na hora de contratar um serviço como esse? Primeira coisa é verificar a documentação da instituição. Se a instituição está credenciada no Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, que faz uma série de fiscalizações. Então, primeira coisa, esse cadastro ele já pressupõe que a instituição tem também o alvará de funcionamento perante a vigilância sanitária e o Corpo de Bombeiros. Então, estando credenciada no Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, já é um grande caminho. Outra coisa a se verificar é se a instituição impõe uma série de regras para visitação. Visita só ao sábado, só após as 3 da tarde. Aí prepara o ambiente. Então, a instituição é a casa do idoso. Então, ele pode ser visitado a hora que for, sim, não é?
E isso daí geralmente deve acender uma luz de alerta aí com essas instituições que começam a restringir muito o horário de visita. Então, documentação em dia e a questão do horário de visita. Já é um bom caminho para a família ou para o próprio idoso quando ele vai escolher uma instituição. Ótimo, ótimas dicas. E cuidado paliativo significa reconhecer que determinado paciente está em processo de morte e, diante dessa realidade, fornecer ali alguma assistência, né, uma assistência multidisciplinar. Fala um pouquinho sobre esse cuidado paliativo. Hoje em dia, o cuidado paliativo ele começa muito antes do processo de morte em si, ele é preventivo. Então, hoje a gente pode entender o cuidado paliativo em concomitância com o cuidado ativo. Então, a pessoa pode estar em tratamento e estar num cuidado paliativo no sentido de conforto, de verificação da morte no tempo certo. Porque antes nós tínhamos uma medicina voltada para a cura. Então, assim, tem que curar, tem que manter vivo, tem que fazer tudo que for possível. Hoje em dia a gente entende que a morte faz parte do processo de vida e de existência. Então, um cuidado paliativo importante é oferecer uma morte digna. É aceitar o processo que às vezes já está instaurado. Não adianta a gente negar. Porque aí, às vezes protela e causa sofrimento até para o próprio idoso e para toda a família. E essa expectativa de achar que tudo tem cura, de que tudo vai ser resolvido, de que todas as doenças vão ser enfrentadas e curadas. Na verdade, a realidade não é essa. Não é? Podem existir doenças, e existem muitas, incuráveis, que não têm tratamento. E que o tratamento tem que ser o tratamento paliativo, no sentido de garantir conforto, dignidade, assistência multidisciplinar durante esse processo. Isso não quer dizer que a gente só instaure o cuidado paliativo quando a pessoa está morrendo. Não, ele vem antes. Ele vem com a ideia de que eu tenho que dar assistência em todo o processo. Entendi. Já que estamos falando do cuidado paliativo, em relação aos bens dos idosos, o que é o testamento vital ou direta antecipada de vontade? Diretiva O testamento vital é um testamento que não cuida de patrimônio, ele cuida de decisões sobre a saúde e os tratamentos. Quais são os limites? Até onde eu quero ir no meu tratamento e quando eu quero parar? Ou seja, quando eu recebo um diagnóstico, ou na perspectiva de no futuro ter um diagnóstico de uma doença que me tire a capacidade de comunicação e de decisão, eu deixo isso escrito, determinado, não é, para que no futuro, se eu perder a capacidade de decidir ou de me comunicar, porque às vezes eu estou lúcida, mas não consigo me comunicar, eu consigo definir os limites. Eu quero procedimentos invasivos, eu quero cirurgias, eu não quero, até onde eu vou e até onde eu quero buscar uma morte mais natural possível. Digna. Ótimo. Bom, e a Margarida, assistente social Margarida Maranhão, ela criou uma página no Instagram, gente, Envelhecer Sem Neuras. E ela encaminhou um vídeo aqui pra gente para falar sobre esse assunto. Por favor, Rodrigo, coloca pra gente. O Brasil está envelhecendo, nossa cidade está envelhecendo, nós estamos envelhecendo a cada dia. E quando eu pensei em fazer esse Instagram sobre o envelhecimento, eu queria contribuir para que as pessoas pensassem nessa fase da vida, nesse processo de envelhecimento, de forma leve, fluida, com tranquilidade, sem neuras. É um processo que pode ser construído de forma bela. Vivemos num país onde se faz o maior número de cirurgias plásticas, onde a indústria da beleza, existe milhões e milhões de cremes para anti-age, anti-idade, anti-rugas. Existem vários procedimentos estéticos para isso também. Mas o desafio que se impõe nesse momento é a gente pensar que forma de envelhecimento queremos e quais sonhos queremos construir nessa nova fase da vida. Tudo bem você envelhecer com rugas, tudo bem você fazer cirurgia plástica, tudo bem você deixar o cabelo grisalho, tudo bem você pintar o cabelo, desde que tudo isso seja uma opção sua, não para resposta à sociedade que impõe
um modelo de beleza. Muito legal esse vídeo da Margarida, né? Excelente. Pessoas idosas continuam sendo homens e mulheres com desejos, sonhos, projetos e características individuais. Doutora Pérola, fala um pouco sobre essa questão de muitas vezes a família infantilizar o idoso. Isso não deve ser feito em momento nenhum. Exato, de forma nenhuma. A Margarida deixou muito claro isso, né? Cada um vai envelhecer de um jeito. Então, um vai envelhecer deixando o cabelo branco, o outro vai envelhecer pintando, o outro vai envelhecer fazendo atividade, o outro menos, é mais intelectual. Cada um envelhece à sua maneira. E nenhum vai voltar a ser criança. Então, infantilizar o idoso é desvalorizar a história de vida dele, a trajetória de vida dele. Por isso que é importante valorizar o envelhecimento e não usar aqueles mais que a gente falou. Então, assim, você está ótimo, apesar dos 70, você tem 70, mas ainda dirige ou ainda dança. Vamos tirar essa segunda parte, vamos falar que você está tão bem aos 70, você é tão interessante aos 80, você deve ser muito valorizado pela sua história de vida e trazer essa história aos 90. Enfim, nós precisamos ter uma conduta mais afirmativa e nunca achar que idoso volta a ser criança, porque ele não volta. E cuidar dos idosos é cuidar da nossa própria história, né? Sim, é valorizar o nosso processo de vida, que o envelhecimento faz parte dele. Nós estamos todos envelhecendo, eu e você também. Nós somos envelhecentes. Então, esse processo deve ser valorizado e todos os representantes da sociedade, em todas as idades, devem ser protegidos, valorizados, assistidos. E passar esse legado também para as crianças, né? Para os jovens, enfim, para toda a sociedade, igual você falou. Bom, gente, o De Bem com Você de hoje fica por aqui. Tenho certeza que se você tem um idoso em casa, vai cuidar dele. Claro que você já cuida bem, né? Mas vai cuidar melhor ainda a partir das dicas da doutora Pérola. A gente tem muitos outros assuntos que a gente deveria abordar aqui, mas fica para uma outra oportunidade. Sim, muito obrigada. Que você precisar. Opa, vou convidar outras vezes. Tá bom. Obrigada, doutora. Foi um prazer. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais. Até a próxima.